Titanic, a história em imagens reais. O navio. Quase todo mundo já ouviu falar sobre a trágica história do navio inafundável, que colidiu com um iceberg. E muitas pessoas também viram o filme de 1997 de James Cameron, baseado neste evento. Mas na verdade, muito poucas pessoas viram como o real Titanic realmente era. Tanto depois de sua construção, no início dos anos 1900, quanto depois que seus destroços foram descobertos em 1985. O Royal Mail Ship Titanic foi oficialmente lançado em 31 de maio de 1911 pela White Star Line. O Titanic foi construído como uma resposta aos transatlânticos dos competidores. Os números do Titanic impressionam pela monumentalidade. Seu comprimento era de 269,10 metros, sua largura de 28 metros, com tonelagem bruta de 46.328 toneladas e a altura de 18 metros da linha d'água até o deck de botes. Dotado dos equipamentos mais modernos e poderosos propulsores da época, podendo transportar até mais de 3.500 pessoas, entre passageiros e tripulação, parecia totalmente aceitável que se divulgasse o Titanic como inafundável. Construído por 3 anos, de 1909 até ser finalizado em 1912 nos estaleiros da Harland and Wolff, em Belfast, Irlanda, o Titanic desde o começo foi concebido para ser o maior navio de passageiros até então construído, e rivalizar com os poderosos navios Lusitânia e Mauritânia da companhia rival Cunard Line. A imagem que foi feita perto do final da construção do Titanic dá uma ideia clara de quão enorme era o navio e suas hélices. O navio tinha 883 pés de comprimento, tornando-o mais alto do que qualquer edifício que existia naquela época, se o navio fosse colocado na posição vertical.
O leme é uma das partes essenciais do navio, usado para dirigir esse transporte gigantesco. O leme do Titanic é enorme e pesava mais de 20.000 libras. Reunindo passageiros de várias partes do mundo e classes sociais, o Titanic é uma das embarcações que refletia as divisões da sociedade. Primeira, segunda e terceira classe de passageiros tinham refeições e áreas de integração e de acessos diferenciadas. Nessa imagem, a recepção da primeira classe. Aqui a sala de leitura, para os mais ricos que estavam embarcados. O deck de passeio. O convés de passeio estava localizado diretamente abaixo do convés superior. Este convés foi feito para uso geral, mas havia 4 cabines que contavam com seus próprios decks privados de 50 pés. Essas cabines eram chamadas de suítes Paroli e eram os quartos mais caros do navio. A mais cara delas custou mais de $4.000 em 1912, o que equivale a cerca de $100.000 hoje. Cabine standard com cama de solteiro. Esta foi provavelmente uma das 350 cabines de solteiro de primeira classe. Havia também 39 suítes privadas disponíveis no navio, e cada uma tinha um banheiro privativo além do quarto. Algumas suítes privadas até incluíam closets e eram decoradas de acordo com o estilo luxuoso da monarquia francesa. Quando comparado a todos os outros navios no cais, o Titanic realmente se destacava. Porém, mover a estrutura gigantesca da terra para a água foi um processo bastante desgastante. O Titanic foi carregado com quase 6.000 toneladas de carvão para sua viagem inaugural. O navio queimou cerca de 690 toneladas por dia e pessoas tiveram que trabalhar dia e noite para cavar carvão em caldeiras, a fim de criar energia a vapor. O Titanic deixou Belfast com a ajuda de rebocadores. 5 rebocadores foram necessários para guiar a grande embarcação para fora do cais. Isso foi feito durante um teste no mar, que é uma das fases de teste, perto do final da construção de um navio. A tripulação. Havia cerca de 700 tripulantes no Titanic. Edward J. Smith é o homem de barba branca, no meio da fila da frente, que era o capitão do navio. Havia rumores de que a viagem inaugural do Titanic seria sua última viagem antes da aposentadoria. Os outros homens apresentados na foto são vários oficiais e engenheiros, inclusive o engenheiro-chefe. Os engenheiros do Titanic. A equipe de engenharia permaneceu em seus postos para trabalhar as bombas, controlando as inundações o máximo possível. Essa ação garantiu que a energia permanecesse ativa durante a evacuação e permitia que o sistema de rádio sem fio continuasse enviando chamadas de socorro. Esses homens corajosamente mantiveram seu trabalho e ajudaram a salvar mais de 700 pessoas, mesmo que isso lhes custasse a própria vida.
Edward John Smith era o comandante da companhia de transporte White Star Line e também o capitão do RMS Titanic. Existem vários relatos das últimas palavras e ações de Smith, bem como sua morte no desastre, mas todos sugerem vida. Algumas pessoas culparam o capitão pelo incidente, sugerindo que ele erroneamente correu através do gelo a toda velocidade. No entanto, ele foi exonerado póstumamente, já que o que ele fez era uma prática comum na época. Vários dos sobreviventes alegaram em suas cartas que o capitão Smith estava bebendo logo antes do incidente. A carta de um sobrevivente escrita a bordo do Carpathia foi vendida em um leilão em 2012. O comissário-chefe Hugh McElroy, junto com o capitão Edward J. Smith a bordo do Titanic. Nem Deus afunda o Titanic. Esta frase, criada pelo imaginário popular após o acidente, nunca realmente foi dita pelo comandante. O desastre. Este era o provável iceberg que causou o naufrágio do Titanic. Ele quebrou o lado do navio gigante e perfurou todos os 5 estanques da nave, que deveriam mantê-lo à tona. A história mostra que quando o Titanic bateu no iceberg e o naufrágio era iminente, os botes não eram suficientes para resgatar todos os passageiros. O Titanic tinha 20 botes salva-vidas no convés, que poderiam transportar cerca de 1.200 pessoas na capacidade máxima. Embora a capacidade fosse maior do que a exigida na época, ainda era menos da metade da ocupação da embarcação, que era cerca de 2.500, incluindo os passageiros e a tripulação. Mais de 700 sobreviventes foram resgatados por um transatlântico chamado Carpathia. Os sobreviventes estavam no meio do oceano, sofrendo de estresse e hipotermia. A tripulação do transatlântico imediatamente entregou aos sobreviventes algumas roupas quentes. Foram tirados fotos de botes salva-vidas cheios de passageiros fugindo do navio afundando, mas há uma triste história por trás delas. Os tripulantes temiam que as cordas não suportassem o peso dos botes salva-vidas cheios. Assim, muitos botes foram lançados bem abaixo da capacidade. A famosa representação de Willie Stower dos últimos momentos do RMS Titanic. Passageiros a bordo do transatlântico Carpathia tiraram algumas fotos dos sobreviventes, sendo resgatados dos botes salva-vidas. Apenas cerca de 700 pessoas foram realmente resgatadas. Um barco salva-vidas sendo içado para o Carpathia. O bote desmontável A do Titanic em 13 de maio de 1912. O bote desmontável B encontrado à deriva pelo navio Mackay Bennett durante sua missão de recuperar os corpos daqueles que morreram no desastre.
Passageiros sobreviventes a bordo do Carpathia. Multidões se reuniram nas ruas para esperar por notícias de quaisquer sobreviventes. O momento em que os passageiros resgatados aportam em Plymouth. Parte dos sobreviventes recebidos pelos parentes no retorno a Southampton. Depois que os passageiros foram trazidos de volta ao Pier 54 sãos e salvos em Nova York, todos os botes salva-vidas ficaram vazios. Este cais, na verdade, pertencia à White Star Lines. As notícias do desastre chegam às ruas. New York, América, 16 de abril de 1912. Um jornal português. O estado de São Paulo, Brasil. O New York Times, Estados Unidos. O julgamento sobre os acontecimentos que cercaram o naufrágio. Aos sobreviventes, a União Nacional dos Marinheiros e dos Bombeiros concedeu uma indenização. Você já se perguntou o que aconteceu com o iceberg que foi a razão pela qual o Titanic afundou? Bem, nada demais. Permaneceu flutuando onde estava, mas marcas pretas da pintura do navio foram deixadas nele. Muitos acreditam que se o Titanic tivesse colidido com o iceberg de frente, ele não teria afundado. Os destroços do Titanic. O naufrágio do RMS Titanic foi descoberto em 1985 por Robert Ballard. Antes disso, houve várias expedições que falharam. A razão por trás da descoberta do Titanic foi a invenção do Argo, um submersível de águas profundas que pode ser controlado remotamente. A primeira parte do Titanic que foi encontrada por Robert Ballard em sua expedição de 1985 foi uma grande caldeira. Ballard comparou a caldeira às imagens do navio de 1911. No dia seguinte, ele usou seu Argo novamente e descobriu uma grande parte do naufrágio. Graças ao Argo, uma das 3 hélices foi encontrada nos destroços do navio, a do lado estebordo da embarcação. As hélices laterais do Titanic tinham 23 pés de largura, enquanto a do meio tinha 16 pés de diâmetro. Uma das partes mais luxuosas do Titanic foi sua grande escadaria, que também foi reproduzida no filme de James Cameron. As únicas imagens existentes das escadarias são estas, do Olympic, o navio irmão do Titanic. No entanto, há fotos do que resta da grande escadaria. Não muito, infelizmente. Enquanto o Titanic foi filmado,
o diretor Cameron afirmou que a escadaria replicada por ele se desmembrou da construção e flutuou para longe. Acredita-se que a mesma coisa tenha acontecido com a escada real. Muitos especialistas afirmam que o Titanic deveria ser escavado, mas Ballard discorda, pois garante que o que viu é um verdadeiro cemitério e por isso deve permanecer intacto. Mesmo no fundo do mar por décadas, você consegue imaginar o seu esplendor original. A expedição de Ballard em 1985 também é responsável pela descoberta da popa do navio, ou pelo menos do que restou dela. Até o naufrágio ser descoberto, muitos cientistas não acreditavam que o casco do navio tivesse partido pela metade, antes de o navio afundar. No entanto, depois de descobrir a popa e a proa, a 1/3 de 1 milha de distância, foi confirmado que o navio se dividiu em 2 partes. Finalizando, Robert Ballard conclui que os destroços são emocionantes, porém é preciso manter um certo nível de respeito pelos mortos e por seu lugar de descanso final. E ele tem toda a razão. Sobreviventes do Titanic. Joseph Bruce Ismay, diretor da White Star Line e um dos 705 sobreviventes do naufrágio do Titanic. Aproveitando-se de sua autoridade, Ismay conseguiu sobreviver em um dos botes salva-vidas destinados a mulheres e crianças. E essa atitude, considerada covarde e egoísta, foi duramente criticada pela imprensa e pela opinião pública. Morreu em 1937, aos 74 anos de idade, devido a uma trombose. Os 4 oficiais sobreviventes. Em pé, Harold Lowe, Charles Littler e Joseph Boxhall. Sentado, Herbert Pittman. Aqui está a tripulação sobrevivente do Titanic. Da esquerda para a direita, primeira fila, Ernest Archer, Frederick Fleet, Walter Perkins, George Simons e Frederick Clench. Segunda fila, Arthur Brilhante, George Hogg, John Moore, Frank Osman e Henry Etches. O sobrevivente marinheiro Frederick Fleet foi uma das primeiras pessoas a avistar o iceberg. Mais tarde, Fleet sofreu uma grave depressão e suicidou-se. Aqui alguns sobreviventes da tripulação do Titanic, em Plymouth, depois de viajar de volta de Nova York. Acredita-se que o personagem de Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio, foi inspirado em Emilio Portaluppi. Como Jack, ele também embarcou no Titanic, com um bilhete de 2ª classe. Ele deveria estar em um navio diferente, mas em vez disso, a rica família Astor o convidou a bordo do Titanic. Alguns dizem que ele tinha uma queda por Madeleine Astor. É impossível mencionar o verdadeiro Jack sem dizer nada sobre a verdadeira Rose. Madeleine Talmadge Astor era a esposa de John Jacob Astor IV, um magnata dos negócios.
Acredita-se por alguns que ela tenha sido a inspiração para a Rose do Titanic, interpretada por Kate Winslet. No entanto, nunca foi sugerido que ela realmente teve um caso com Emilio Portaluppi. Apesar da história de Jack Rose ser fictícia, a parte onde Rose sacrificou seu lugar no bote salva-vidas apenas para ficar com Jack foi realmente baseada em um acontecimento real. Embora o oficial encarregado do barco salva-vidas estivesse disposto a permitir que o casal de idosos, a Isidore e Aida Strauss, entrassem em um bote, o dono da Macy's se recusou a ir caso houvesse mulheres e crianças a bordo. Ele pediu que sua esposa embarcasse, mas ela se recusou dizendo: "Temos vivido juntos por muitos anos. Onde você for, eu vou." Suas palavras foram testemunhadas por aqueles que já estavam no barco salva-vidas número 8, bem como muitos outros que estavam no convés. Isidore foi visto pela última vez em pé de braços dados com Aida no convés. John Jacob Astor IV foi a pessoa mais rica a morrer no naufrágio. No início dos anos 1900, ele era uma das pessoas mais ricas do mundo. John Astor e sua esposa embarcaram no Titanic porque Madeleine estava grávida e insistiu que queria dar à luz a seu filho nos Estados Unidos. O Titanic transportou vários passageiros, incluindo 2 recém-casados, Sr. e Sra. George A. Harder, que estavam em viagem de lua de mel. A mulher sobreviveu ao naufrágio, mas o marido morreu infelizmente. O fotógrafo que tirou uma foto dos dois, Bernie Palmer, vendeu os direitos de suas fotos por apenas $10. Ele não teria feito isso se soubesse o quanto suas fotos valeriam anos depois. Margaret Tobin Brown foi uma ativista filantropa norte-americana, mais famosa por ter sido uma das sobreviventes do naufrágio do RMS Titanic em 1912. Foi interpretada pela atriz Kathy Bates no filme de James Cameron com o nome de Molly. Margaret Molly Brown presenteando o capitão Arthur Rostron do Carpathia com um troféu por ter resgatado os sobreviventes do Titanic. A atriz Dorothy Gibson estava com sua mãe em Paris quando decidiu comprar ingressos para a primeira classe do Titanic. Ela foi uma das sobreviventes. Quando chegou em Nova York, foi convidada para estrelar um filme sobre o acidente, com o roteiro dela própria, usando as mesmas roupas que trajava no dia. Ela morreu em 1946 aos 65 anos por causa de um ataque cardíaco. Violet Constance Jessop trabalhava em navios da White Star Line. Ela estava a bordo do Olympic quando o navio se acidentou em Hulk em 1911 e trabalhou no Titanic, que afundou em 1912. Durante a Primeira Guerra Mundial, trabalhava no navio Britannic, que também afundou. Apesar de toda esta vivência, Violet continuou trabalhando em navios até 1950. Ela morreu aos 83 anos, devido à insuficiência cardíaca. Estes são os 4 irmãos Pascoe, todos tripulantes que sobreviveram ao naufrágio. Estes eram inicialmente os sobreviventes não identificados Michael Marcel, aos 4 anos, e Edmond Navratil, aos 2 anos, que ficaram conhecidos como os órfãos do Titanic. A bordo do navio, seu pai, Michel Navratil, usava o nome Louis Hoffman e chamava as crianças pelos apelidos Lolo e Mamon.
O pai, que se divorciava da mãe, Marcele Caretto, e fugia com as crianças para a América, não sobreviveu ao naufrágio. Nesta imagem, podemos vê-los reunidos com a mãe. Elizabeth Gladys Milvina Dean foi a última sobrevivente do naufrágio do RMS Titanic, ocorrido a 15 de abril de 1912. Com 2 meses de idade, ela era a mais jovem passageira do navio. Elizabeth faleceu em Hampshire, Inglaterra, no dia 31 de maio de 2009, aos 97 anos. O Titanic e seus irmãos Olympic e Gigantic, depois Britannic, pertenciam à classe Olympic da companhia White Star Line e estavam destinados a serem os maiores e mais luxuosos transatlânticos do mundo. O destino foi implacável com quase todos os 3 navios. Além do naufrágio catastrófico do Titanic, seu irmão caçula e maior dos 3, Britannic, também naufragou torpedeado por um submarino alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Apenas o Olympic não teve destino parecido com o dos irmãos. Quase idêntico ao Titanic, mas um pouco menos gigantesco, subsistiu a todos e se tornou outro grande mito da história dos mares, tendo sido desativado apenas nos anos 30. Narração: Rick Jones Anderson.